Bom, meu nome é Eduardo Miller, conhecido também como Edu. Sou fundador de uma plataforma chamada B2B Stack. B2B Stack é uma espécie de TripAdvisor do software, é um canal de busca gratuito de softwares B2B em geral. Software seja de vendas, de financeiro, RH, tantas outras categorias, tem mais de 4 mil softwares. A ideia da gente ter lançado a plataforma uns 2 anos atrás foi porque a gente tinha uma dor de encontrar quais que seriam ferramentas, softwares em si que resolveriam algum problema nosso, seja um ERP, seja um CRM, seja uma plataforma de marketing. Por mais que a gente tinha conteúdo já num blog, post, por aí vai, mas geralmente era o conteúdo da própria ferramenta, que é legal, já me diz alguma coisa, falar com o vendedor também eu já consigo alguma coisa, mas justamente ter lançado a B2B Stack foi uma forma da gente conseguir dar voz à comunidade de usuários que deixa as reviews sobre essas ferramentas e outros usuários podem tomar decisões mais informadas sobre quais ferramentas eles podem escolher, qual stack eles podem montar para o seu negócio. Então, o que é um stack de vendas para quem não usa nenhum software ainda? Vamos dizer que ela usa um software chamado Microsoft Excel, que é super conhecido. Legal, é um ponto de início. O primeiro ponto que as pessoas deveriam pensar, vamos supor que você é um empreendedor solo e você faz venda. Você deve pensar, poxa, o que são algumas das principais dores que eu tenho, 3 principais dores, por exemplo, que eu tenho fazendo as coisas do jeito que eu estou fazendo. Talvez uma das minhas dores em vendas vai ser que os meus contatos não ficam atualizados na minha planilha. Talvez uma das minhas dores pode ser que comece a ficar muito desorganizado o status de cada conversa que eu estou tendo. Não só informação de contato, mas o que está acontecendo no meu processo de vendas. Talvez uma das dores é que eu nem sequer tenho um processo de vendas. E aí com uma planilha vai ser difícil eu conseguir operacionalizar isso. Então, essas são inclusive dores reais do mercado e para isso as pessoas podem, baseado nesses questionamentos, irem atrás de um CRM que vai ser adequado para o seu momento. Para quem está muito começando, às vezes um CRM gratuito, muito simples, já pode resolver o problema. Eu preciso só armazenar os meus contatos ali e ter um acesso de uma forma que eu não precise organizar a planilha. Ok, então isso é um 1.0, vamos dizer assim. 2.0 do stack de vendas, considerando o CRM principalmente, agora eu quero organizar um processo comercial. Então, aí já é importante você procurar num CRM, será que ele consegue me ajudar a pelo menos ou ter um processo já pré-montado ou, melhor ainda, se eu conseguir customizar de alguma forma as etapas desse meu processo, a etapa que eu vou prospectar, que eu vou qualificar, que eu vou desenvolver demonstrar valor, que eu vou negociar e que eu vou fechar, será que eu consigo no meu CRM montar isso? Então você vai destrinchando aí os pontos principais. Aí, em algum momento você já vai ter uma outra dor que é, poxa, eu preciso observar do processo que eu estou executando aqui, das ligações que eu estou fazendo, quais são os resultados que eu estou tendo. E aí você já vai precisar olhar, poxa, ok, quais relatórios eu consigo extrair disso? No meu CRM ou numa planilha, por exemplo. Então são momentos diferentes de evolução num processo comercial, mas eu diria que o número 1 é gestão de contatos, depois vem a gestão do processo comercial e depois vem você olhar para esse processo e aprender com as métricas em um relatório. Baseado em várias das reviews que a gente acompanha do Pipedrive no B2B Stack e até mesmo por conhecer o Pipedrive, eu sei que é bastante simples, eu vejo que o Pipedrive resolve muitas vezes o problema de quem está começando, por exemplo, porque ele já foi desenhado de uma forma bastante simples. Então, tanto que não é à toa que tem se tornado um certo padrão de CRM, aquele funil, aquele Kanban que o Pipedrive tem, dentre outras coisas. Então, aquilo ali é bem intuitivo para uma pessoa que está começando a usar CRM, a se habituar com usar um CRM. Eu já fui vendedor de CRM, inclusive, e a principal dor que eu ouvia, ou a principal necessidade que eu ouvia de quem comprava CRM tem que ser fácil de usar. Era o principal de tudo. Vendedor quer vender, vendedor não quer ter que ficar mexendo muito no software. Então a ideia que um software deveria ter é de ser simples. E tem muito software que ele ainda é desenhado para ser uma base de dados. O que eu acho interessante do Pipedrive é que ele é desenhado, dá para perceber que ele é desenhado para ser simples. Então algumas dicas que eu dou para quem quer ser um bom vendedor em 2020. Vamos só lembrar que a gente está num cenário de transformação digital, pode soar clichê, mas está acontecendo. A gente vê no B2B Stack o Brasil inteiro aí está cada vez mais olhando, tem mudanças de geração, tem pesquisas que mostram, está cada vez mais olhando por digitalizar o seu operacional em si, seja de vendas, RH, entre outras coisas. Então, para um bom vendedor atuar dentro do cenário 2020, o primeiro ponto que eu sempre bato na tecla, o vendedor ele tem que ser cada vez mais consultivo. Qual que está por trás disso?
O comprador, quando ele chega para falar com o vendedor, ele já está munido de bastante informação. O comprador, ele está olhando reviews, em sites de reviews, ele está olhando, está conversando com pessoas que cada vez mais se conectam em torno de comunidades online e offline. Ele está vindo em eventos como esse aqui, né? Então, o comprador está cada vez mais munido de informação. O papel do vendedor passa a ser de cada vez mais uma pessoa que agregue valor no processo de decisão e não uma pessoa que vai empurrar nada, uma pessoa que vai tratar o comprador como um ingênuo. Não deve ser assim o tratamento em 2020, tá? Especialmente em vendas B2B. Essa é uma das dicas que eu dou. Uma outra dica que eu dou para quem quer ser um bom vendedor em 2020 é você entender que as empresas elas vão cada vez mais crescer as suas vendas não baseadas em vendedores superstars. Elas vão crescer baseadas em vendedores que conseguem seguir processos. O CRM é uma das formas de você controlar o seu processo comercial, né? Mas o vendedor ele tem que entender por que existe aquele processo, por que existem o passo a passo dentro de cada etapa no seu funil de vendas e por que isso deve ser respeitado. Por que você deve colaborar também com outros membros do seu time de vendas, especialmente se você tem pré-vendas, vendas, sucesso do cliente. É uma venda em equipe muitas vezes. Então o vendedor ele tem que entender que tem todo um processo por trás disso e é isso que permite que as empresas escalem e que o vendedor inclusive consiga escalar a sua carreira dentro de uma empresa ou inclusive usar dessa força de equipe, de ferramentas e processos para ganhar mais dinheiro também.